Olá a todos! Bem-vindos a mais uma palestra aqui no canal do Sarai. O tema de hoje é a esperança. Mas antes de iniciarmos, gostaria de convidar a todos para orar junto comigo o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, hoje e sempre. Amém. Vamos falar um pouquinho então da esperança. No Evangelho segundo o Espiritismo, ela aparece no capítulo 19, junto com a fé, mas é bem curtinho. Eu vou ler só um pedacinho. Lá ele diz assim: a esperança e a caridade são consequências da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá esperança de se ver cumprirem as promessas do Senhor? Porque se não tendes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor? Porque se não tendes fé, que reconhecimento tereis e, por conseguinte, que amor? A esperança não possui mais tópicos dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, porque, na verdade, a mensagem do Cristo constitui a própria esperança. Então, desta forma, eu trouxe para vocês uma mensagem do Espírito Emmanuel que fala sobre a esperança, que é uma mensagem muito bonita, psicografada pelo nosso querido Francisco Xavier, o Chico Xavier, no livro A Vinha de Luz. Então eu vou ler um trechinho dela para vocês. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é o tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedindo de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos e, no entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol, que ilumina do alto e alimenta sementes novas. Desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva, e por isso mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança no Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Então, olha que bonito, um trechinho aí da mensagem de esperança. E eu destaquei essa parte em que ele fala, que Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes, que somos todos nós, estudantes do Espiritismo, simpatizantes do Espiritismo,
Nem sempre nós conseguimos acertar, né? Muitas vezes, mesmo quando nós já temos as luzes do conhecimento espírita, muitas vezes nós erramos, muitas vezes nós nos pegamos fazendo algumas coisas que nós não gostaríamos. Então, por que que isso acontece? Porque nós ainda somos aprendizes, como ele fala, né? E uma condição de você ser um aprendiz, de nós sermos aprendizes, é que nós ainda vamos errar muitas vezes antes de começar a acertar. Mas uma vez que nós tenhamos aprendido com o nosso coração as lições, aí então nós não erraremos mais. E como eu disse para vocês, é por esse motivo que não existem grandes tópicos dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, porque o próprio Evangelho de Jesus é, como ele diz, um cântico de esperança. Quem vai falar um pouquinho mais para nós sobre essa nossa dificuldade que nós todos temos de acertar a nossa conduta, porque ainda nós fazemos coisas erradas, né? Mesmo já tendo os conhecimentos espíritas, mesmo já conhecendo, é Irmã Cidufo, no livro Prazer de Viver, no capítulo 1, que nós temos lá, um capítulo que vai falar sobre a luz da esperança, é o título desse. Então aqui eu vou ler um trechinho para vocês e conforme a gente está acostumado, eu vou parando um pouquinho e nós vamos comentando. Então, a irmã se diz assim, com a primeira frase que eu destaquei aí no slide. É imperioso acender a luz da esperança no coração humano, abandonando imposições e cobranças. Não existem quedas, nem falências nas leis universais. Existem resultados, efeitos das escolhas e ações. Tudo é preparo, impermanência e misericórdia. Somente para o espírito que não aprende com seus erros é que existe a frustração, o vazio e a sensação de fracasso. Discípulos do Espiritismo, prestem atenção no foco em que depositam as suas esperanças de felicidade e plenitude, a fim de não criarem um clima de martírio voluntário. Várias pessoas sinceras e motivadas pelo ideal de servir e aprender se rendem às suas provas e dores particulares, acreditando que somente após a morte encontrarão a libertação. Transferem para a vida dos espíritos uma expectativa de alívio e salvação, em razão do sofrimento de cada dia. Toleram provas difíceis passivamente, sem a mínima iniciativa que possa defendê-los ou restaurar as energias diante dos golpes dolorosos dos testes. Afirmam que resgatam karmas e prosseguem contando os dias para que algo ou alguém venham acabar com seus dramas. Desacreditam totalmente na possibilidade de solução e de novos caminhos, sobrecarregando-se de exigências e obrigações, e descreem que possam ser felizes tanto quanto possível ainda na Terra. Sofrer por sofrer não liberta. Tolerar por tolerar não educa. Não será a intensidade dolorosa das provas que transformará as inclinações e nos libertará das algemas conscienciais. A dor que redime não é aquela que é tolerada com a revolta, mas a que é vivenciada com constante busca pelo melhor a cada instante, jamais desistindo de encontrar a solução em si mesmo para as lutas do caminho. Sem isso, é a morte da esperança. Então vamos, antes de prosseguir mais um pouquinho, vamos comentar um pouco sobre essas falas que eu destaquei aqui dela. Então ela diz: é imperioso acender a luz da esperança no coração humano,
abandonando as imposições e cobranças, né? Então, muito a ver com aquilo que o Emmanuel tinha nos trazido na mensagem anterior, que nós ainda falimos, né? Muitas vezes caímos, fazemos errado, mas devemos prosseguir. Também destaquei essa frase dela que eu achei muito bonita e acho muito comum, principalmente quando nós estamos começando a entrar em contato com o ideal espírita. Então ela diz assim: várias pessoas sinceras e motivadas pelo ideal de servir e aprender, né, os ideais espíritas, se rendem às suas provas e dores particulares, acreditando que somente após a morte encontrarão a libertação. Transferem para a vida dos espíritos uma expectativa de alívio e salvação em razão dos sofrimentos de cada dia. Só relembrando para as pessoas que estão começando, nós acreditamos que nós temos várias vidas, isso chama reencarnação, que nós reencarnamos várias vezes. Então, e que a finalidade dessas reencarnações, dessas várias vidas, é o nosso aprimoramento moral. Então, muitas vezes eu mesma, quando iniciei, né, quando comecei, tomei contato com essa verdade de que nós temos muitas vidas, nós reencarnamos muitas vezes eu me peguei olhando para alguns defeitos meus e dizendo, não, acho que nessa vida não dou conta de fazer isso, né? Acho que vou ter que esperar a próxima reencarnação para resolver esse problema. E isso depois eu vim a entender que é justamente porque nós queremos transferir para outra vida, talvez aquilo que nós viemos fazer nessa presente encarnação. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito impaciente. Muitas vezes eu quero as coisas sejam resolvidas naquela hora. E com toda certeza o desenvolvimento da paciência foi um dos meus pedidos antes de reencarnar. Então, muitas vezes acontece isso na nossa vida. Antes de reencarnarmos, nós estabelecemos essas metas. Não, com essa reencarnação, eu preciso desenvolver essas virtudes no meu espírito, porque a finalidade da reencarnação é essa. Então, nós elencamos lá algumas e a equipe espiritual nos ajuda. E a nossa vida e os nossos sofrimentos, muitas vezes eles vêm em torno desses pedidos para o desenvolvimento dessas virtudes que nós solicitamos. Só que quando a gente reencarna, nós esquecemos. E o que acontece é que muitas vezes nós, em contato com a doutrina espírita, nós falamos assim, não vou dar conta de fazer isso nessa encarnação, vou deixar para a próxima. E aí, quando nós voltamos para o plano espiritual, nós nos sentimos frustrados. Por quê? Porque nós vamos ter acesso novamente às nossas memórias e nós vamos nos lembrar, poxa, o objetivo principal da minha vida, no meu exemplo, né, era a paciência. E eu deixei isso para lá e achei que eu poderia fazer num outro momento. E isso vem quando a gente tem esse sentimento, a gente tem bastante literatura que mostra isso, a irmã Cidufo, o doutor Inácio, né, no livro no Hospital Esperança, ele diz assim que muitos espíritas que chegam no além, né, do outro lado da vida, eles se frustram porque eles justamente deixaram de fazer aquilo que era importante, justamente por acreditar no espiritismo. É uma coisa até meio, né, paradoxa, né? Como assim? Tem muitas vidas, então não vou fazer nessa vida não, vou deixar para a próxima. A nossa melhor oportunidade, a nossa melhor condição é o presente momento. E aí vocês podem dizer assim para mim, nossa, impossível, dentro de uma pandemia, né? Dentro a gente tem um monte de coisas acontecendo, coisas difíceis que nós estamos passando. E aí eu digo para vocês, realmente é o melhor momento, porque a vida ela nos traz aquilo que nós precisamos. E vocês podem não acreditar, mas a pandemia trouxe coisas boas também, porque ela força agora a gente a olhar mais para dentro de nós, ao invés
de fora, né? Então, muitas vezes que nós passávamos o dia todo fora, agora nós somos obrigados a conviver mais com as pessoas que vivem conosco, com a nossa família. E isso vai mostrando, né, essa maneira de que essas virtudes que nós precisamos, como por exemplo, no meu exemplo, a paciência, ela é fundamental aí para ser desenvolvida dentro desse convívio, dentro das situações. E ela acrescenta assim ainda, olha, sofrer por sofrer não liberta, tolerar por tolerar não educa, não será a intensidade das provas que nos libertará das algemas da consciência. Somente quando buscamos melhorar sem desistir de encontrar a solução para nossas dores é que crescemos. Sem isso, é a morte da esperança, o tema que a gente está discutindo. Então, muitas vezes, quando nós somos espíritas, nós achamos assim, nossa, eu sou assim mesmo, é um karma da minha vida, não vou conseguir mudar. Errado, né? Esse pensamento é um pensamento errado. É justamente por isso que nós estamos tendo ciência dessas nossas deficiências que nós precisamos mudar, né? Então, nós vamos focar hoje também, na palestra de hoje, em algumas maneiras que Pai João de Angola nos traz para que nós possamos fazer isso que ela faz, ó, buscar melhorar sem desistir de encontrar as nossas soluções. Para que nós temos que nos perguntar, para que a vida colocou essas provas agora? Quando nós nos perguntamos para que, nós vamos olhar o que eu preciso desenvolver, justamente isso que ela está falando, o que é que eu preciso melhorar. Porque quando nós não aprendemos a lição, o que acontece? A vida repete a prova, né? Então, se eu, por exemplo, não aprender a lição da paciência, o que é que vai acontecer? Nesta encarnação, ou talvez numa próxima, eu ainda seja colocada em situações em que demandem novamente paciência, porque foi uma coisa que eu não aprendi, mas eu sofri todas as provas, mas eu aprendi com a prova? Não. Então precisa ser. É como se você olhasse uma escola mesmo, o aluno que não aprende, ele repete de ano, né? Então é a mesma coisa com nós. Então ela diz assim, ó, as provas em si mesmas são circunstâncias da vida aferindo o nosso valor. A forma como reagimos é a nossa nota de aproveitamento. Então, nós temos que aproveitar. Então, se a vida está te dando, né, situações em que não são confortáveis, que trazem sofrimento, nós precisamos ligar o botão vermelho aí e falar assim, olha, para que a vida está me trazendo esta prova? O que eu preciso modificar em mim, né, para me melhorar como pessoa e aproveitar essa oportunidade, porque uma vez que nós aproveitarmos a oportunidade e aprendermos, nós não precisaremos mais passar por esse sofrimento ou por sofrimentos que sejam semelhantes, né? Então, isso é muito importante. Então, nós merecemos ser felizes, nós merecemos nutrir a nossa mente com ideias e projetos luminosos, que constituem sonhos de alegria e desejos de harmonia. Isso é esperança. Então, nós precisamos ter esperança, porque mesmo passando pelos sofrimentos, nós temos que entender que nós somos merecedores dessa harmonia, dessa alegria. Muitas vezes eu vejo o enfoque que é colocado espírita, não, o planeta Terra é um planeta de expiação, realmente ele é. E você vai esperar só aqui o sofrimento e a gente tem que se conformar com esse sofrimento. Mas é o que ela disse, sofrer por sofrer não resolve. É um planeta de expiação? É, mas nós temos que tentar o máximo de ser feliz que nós podemos ser felizes. O problema é que foi colocado para nós o que significa ser feliz na nossa sociedade hoje. Então, isso é que a gente tem que questionar. Quando você coloca que ser feliz é viajar, é passear, não que isso seja errado, mas quando você coloca que a única meta da sua vida para você ser feliz
é viajar e passear, e nós estamos vivendo um momento de pandemia, realmente vai ser impossível a pessoa achar que ela vai poder ser feliz, porque neste momento todo o sonho de felicidade dela está impossibilitado por conta da situação que nós estamos vivendo. Então nós precisamos sempre reavaliar as nossas metas, né? O que realmente é felicidade? O que é a felicidade para mim? O que é a felicidade para você? E o que tudo isso realmente é real, né? Então teve um sábio que um dia disse assim, né? Tudo nós vamos deixar na terra. Quando nós desencarnarmos, né? Nós só vamos levar conosco aquilo que nós tivermos aprendido. Então fica aí a dica para a gente procurar a felicidade nas coisas que nós podemos levar conosco. E quais são essas coisas que nós podemos levar conosco, né? O que você aprendeu, o que você viveu, o que você sentiu. Então, é voltado para o mundo interior, percebe? É muito mais voltado para o mundo interior do que para o mundo exterior. Então, a finalidade das provas é o que? A nossa melhoria, não o nosso sofrimento. Mas quando nós não entendemos, ou como eu dei o exemplo da pessoa que tem a felicidade somente nas viagens, ela só pode ser feliz viajando, então para ela, essa prova que está sendo colocada é um sofrimento, né? E melhoria significa o quê? Aprender a amar a si mesmo, cuidando de se defender da descrença, da depressão, né? Que vai roubando a alegria. E, sobretudo, desenvolver a esperança. Vamos agora, então, aquilo que é importante que eu falei, as técnicas e exercícios para desenvolver a esperança, a alegria de viver e o auto-amor, que tem várias, eu vou ler algumas delas que eu achei bem interessante, eu acho que são bem cabíveis para o nosso momento, que foram dadas pelo pai João de Angola. Deixa eu pegá-las aqui. Então, a primeira dela é a oração nutridora de luz para o seu próximo. Deixa eu só pegar ela aqui. Então, ele diz assim: já notou que quando você critica alguém e continua fazendo isso, essa pessoa não sai da sua cabeça? Toda chance que tem, mesmo sem querer, refere-se a essa pessoa? Principalmente quando percebe ideias que fortalecem a sua crítica a respeito dela, desmerecendo-a, é como se fosse um impulso incontrolável. Tem de falar dela, tem de diminuí-la, senão fica uma sensação que falta algo. Esse fenômeno é conhecido como prisão energética. É você carregando nas costas o peso emocional das energias sombrias dessa pessoa. Literalmente, você a carrega magneticamente na lombar e na cervical. Livre-se disso, é simples. Trabalhe dentro de você o sentimento incondicional do respeito ao jeito de ser do outro. Você não é obrigado por nada a gostar dessa pessoa. Apenas aceite-a. Diga assim: aceito você, repita o nome da pessoa uma vez, como você é. Aceito, solto e deixo ir. Repita várias vezes esse trecho. Em seguida, faça uma oração por ela com palavras destacando a sua condição de filha de Deus, como por exemplo: Senhor, na minha oração lembro-me dessa pessoa, diga o seu nome. E lhe peço que ative dentro dela, com muita intensidade e vivacidade, tudo de divino e maravilhoso que possui. Que essa energia a ela endereçada possa ser uma fonte de luz nela, depositada por ti. Que sua coragem, sua brandura, sua fé e sua bondade possam ser despertadas para mantê-la no caminho do bem, que assim seja. Então, olha que legal essa dica do Pai João. Vamos passar para a próxima. Eu também gosto muito dessa. Realize uma programação mental de merecimento. Então, o Pai João diz: espere sempre por dias melhores. Essa crença é o alicerce mental
para a construção de forças positivas que vão atrair tudo aquilo que você merece. A paciência de colocar tijolo por tijolo nesta construção é a garantia de que vai atingir o seu objetivo. Repita sempre: eu mereço ser feliz. Escreva essa frase várias vezes e deixe ao alcance da sua visão em vários lugares. Não se permita esquecer que você merece tudo de bom nesta vida e vai trabalhar por isso. Também gosto dessa programação mental para que a gente saia principalmente das fases, né, de medo, depressão, tristeza. Então vamos para a próxima técnica de Pai João. Leitura para o anoitecer. O treinamento para o exercício do auto-amor tem um forte aliado, o sono. Uma breve leitura diária antes de dormir, de um trecho que cita o auto-amor, corresponde a uma elevação vibratória na escala dos padrões mentais. Leia um belo trecho antes de dormir. Faça sua prece, rogando o amparo dos amigos espirituais para sua noite e adormeça, refletindo sobre como aplicar em sua vida o que leu. Qualquer informação assimilada sobre o auto-amor nessa hora vai ser entregue a uma parte do seu inconsciente que está o tempo todo em contato com Deus e vai inspirar você no desenvolvimento desse sentimento fundamental. O auto-amor é a solução definitiva para todos os problemas humanos. Para amar com dignidade e dar o seu melhor em suas relações afetivas, é fundamental uma relação de amor legítimo e verdadeiro com você mesmo. Quando você consegue dar o melhor de si e acolher-se, o amor que tem pelos outros vai sempre irradiar, carregado dos sentimentos de perdão, satisfação, coragem e da alta autoestima por si. Quanto mais luz de amorosidade a você, mais luz no amor ao próximo. Ame-se com o amor mais puro. Muito legal essa também. E a última das técnicas, né, do Pai João. No livro tem mais, mas eu trouxe algumas, né? Meditação para quem necessita de mais otimismo. Acho que nesse momento todos nós, né, necessitamos de mais otimismo. Então o Pai João diz: para você que acha que algumas coisas da sua vida não tem jeito, preste atenção nesses pontos. Muitas vezes as coisas ficam difíceis porque você quer que sejam do seu jeito e do seu modo. Abra mão disso e veja o que acontece. Por mais que algo pareça insolúvel, não perca a esperança. Qualquer coisa mais complexa na vida exige tempo, paciência e persistência para resolver. Se estiver experimentando uma sensação de solidão e abandono, não se faça de vítima. As provas mais duras da vida aferem a capacidade individual para o seu bem, para o seu crescimento. Em resumo, tudo se ajeita se você também entender as coisas como elas são e adotar as posturas necessárias que cada situação pede de você. Nada fica sem solução, acredite. Então, aí as mensagens do Pai João. Para encerrarmos a palestra de hoje, fica o convite do nosso mestre amoroso, nosso mestre Jesus, que disse então: vinde a mim todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e aprender de mim, que sou brando e humilde de coração. E encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muito obrigada se você ficou na palestra até agora. Se você chegou nessa casa hoje assistindo, se inscreva no canal. Nós temos várias outras palestras no canal e vamos continuar firmes, esperançosos, porque toda tempestade vai passar. E depois da tempestade virá, sem dúvida, um novo ciclo, com muitas coisas boas ainda, não só para nós,
como para toda a humanidade do nosso planeta. Até mais, muito obrigada e eu encerro com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja hoje e sempre. Amém. Obrigada mais uma vez e até mais.